Seu filho apresenta dificuldade para aprender a ler, escrever, copiar do quadro, troca fonemas com frequência? Isso pode ser dislexia. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Nelma Silva, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e o assunto do vídeo de hoje é: o que é dislexia? Se você gosta de assuntos relacionados à aprendizagem, ao neurodesenvolvimento, clica no sininho aqui para receber mais conteúdos como esse. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso assunto de hoje. O que é a dislexia? Primeiramente, a gente precisa entender, a questão da maturidade cognitiva da criança. Então, até os 7 anos, a criança precisa estar lendo e escrevendo. O processo de alfabetização, ele termina aos 7 anos de idade. Se depois dos 7 anos de idade, essa criança continua com dificuldades na leitura, dificuldades na escrita, não aprende a ler, aí a gente já pode começar a suspeitar que tem alguma coisa ali que precisa ser investigada. E o que é a dislexia? A dislexia é um transtorno neurobiológico que afeta justamente a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, essa criança ela vai ter muita dificuldade de aprender a ler, a escrever, decodificar, relacionar o símbolo, no caso a letra, ao fonema. Então, todas essas habilidades elas ficam prejudicadas na criança dislexa, ou seja, na criança que tem ali esse transtorno de aprendizagem chamado dislexia. E quais são as outras questões que nós devemos ali observar para suspeitar que essa criança ela pode ser dislexa, ou seja, ela pode ter aí esse transtorno de aprendizagem da leitura e da escrita? A primeira coisa é a dispersão. Então, essa criança ela vai ser muito dispersa, ela vai ser muito distraída, ela vai ter uma baixa atenção, ela vai apresentar atraso. Muitas vezes a criança apresenta atraso no desenvolvimento da fala, porque ela tem a escuta prejudicada, e a gente precisa ter uma escuta boa para desenvolver uma fala razoável. Se a criança não tem uma escuta boa, consequentemente, a fala dela vai ser prejudicada, Então, essa criança ela apresenta ali um atraso no desenvolvimento da fala, ela apresenta dificuldade com rimas, dificuldade com aliterações. O que é aliteração? São os sons iniciais das palavras. Então, ela vai ter dificuldade em relacionar, ela não associa a letra ao fonema. Então, isso é um indício de que essa criança ela pode ter ali um transtorno neurobiológico ali, que ela pode ser dislexa. Outro indicativo também da dislexia é a dificuldade com a coordenação motora, tanto a coordenação motora fina, que é a da escrita, quanto a coordenação motora ampla, que diz respeito aos movimentos mais amplos, correr, pular. Então, essa criança ela vai ser mais atrapalhada, ela vai esbarrar mais nas coisas, ela vai ter dificuldade com a lateralidade, esquerda e direita, ela não vai conseguir, ou ela vai ter muita dificuldade para conseguir identificar o direito e o esquerdo, e ela vai apresentar uma falta de interesse pela leitura porque ela não consegue aprender. Então, para ela se torna cansativo, para ela se torna enfadonho, porque ela não consegue compreender o que está ali no papel, ela não consegue compreender o que está escrito, ela não consegue associar, fazer associações entre símbolos e fonemas. Então, aquilo para ela fica cansativo e ela acaba perdendo o interesse. Um outro indício de que essa criança pode ser dislexa é a dificuldade de copiar do quadro, como eu já falei anteriormente. E por que que isso acontece? Acontece porque essa criança ela tem uma visão diferente da nossa, do que está escrito no quadro, da leitura de um livro, por exemplo. Ela vê as letras embaralhadas, ela vê as letras como se estivessem dançando. Eu tenho um vídeo aqui nos shorts do YouTube, e quem tiver interesse, procura lá, vocês vão encontrar um vídeo meu fazendo uma simulação de como a criança com dislexia, como a pessoa com dislexia vê um texto. E ali vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer
quando eu falo que a criança ela tem dificuldade de enxergar o que está escrito no quadro e aí ela apresenta dificuldade na cópia. Vão lá no Shorts e dê uma olhadinha. Um outro indício de dislexia é a desorganização. A criança com dislexia, ela tende a ser desorganizada, né? Ela perde as coisas, ela não sabe onde coloca o caderno, né? Ela deixa tudo espalhado. Então isso também é um indício de dislexia. Outro indício também é o vocabulário pobre da criança, né? A criança não sabe passar uma frase completa e com sentido, ou ela passa uma frase muito curta e pobre de sentido, ou ela passa uma frase muito prolixa e também pobre de sentido. Ou seja, ela pode, por exemplo, você pede para ela dar um recado e ela repassa aquele recado, mas de forma incompleta. E aí o receptor da mensagem não entende o que essa criança falou, né? Ou então ela começa a falar um monte de coisas e isso acaba perdendo sentido e o receptor da mesma forma não entende o que essa criança falou. Então isso também pode ser um indício de dislexia. Outro indício é a dificuldade para manusear guias, dicionários, isso porque ela tem dificuldade em compreender o conceito de ordem alfabética. Então isso prejudica muito nessa questão da busca, da procura, né, num livro ali organizado por ordem mesmo do alfabeto. E como é feito o diagnóstico da dislexia? Esse diagnóstico ele é feito através de uma equipe multidisciplinar. O que é essa equipe multidisciplinar? Ela é composta de neuropediatra, de fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo. Todos esses profissionais, eles vão juntos identificar as dificuldades dessa criança, né, e elaborar aí um documento, uma devolutiva, um laudo, aonde traz as informações necessárias para que se possa dizer que essa criança ela tem a dislexia, que essa criança ela é dislexa. Então essa criança precisa passar por uma avaliação multidisciplinar. Então, se a sua criança está apresentando alguns desses sintomas, algumas dessas características que eu passei aqui nesse vídeo, procura logo uma equipe multidisciplinar para que possa ser feita a avaliação e ver se essa criança realmente tem a dislexia. Outra coisa importante também é que a dislexia ela pode ser confundida com o TDAH, porque tem muitas características semelhantes, porém TDAH e dislexia são coisas diferentes. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se foi útil para vocês, curte, compartilha, clica no sininho para receber mais notificações como essa. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.